Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos continuar aqui com a nossa aula de operações com números inteiros e hoje vamos falar sobre multiplicação e divisão. A regra é simples, mas muita gente não se lembra, então fique atento, tá? Primeiro, quando você multiplica ou divide um número positivo por um número positivo, dá um número positivo. Segunda, quando você multiplica ou divide um número positivo por um negativo, o resultado é negativo. Terceira, quando você multiplica ou divide um número negativo por um positivo, o resultado é negativo. E última, quando você divide ou multiplica um número negativo por um número negativo, o resultado é positivo. Você pode lembrar: mais com mais com menos dá menos com mais dá menos e menos com mais dá mais. Primeiramente, a gente verifica o sinal, depois a gente efetua a operação, ok? Vamos ver alguns exemplos. Primeiro, menos 4 vezes 3. Já é sabido que quando não aparece o sinal em um número, significa que ele é positivo, então esse 3 é positivo. Menos com mais, olha para a regrinha, dá menos. 4 vezes 3, 12. Próximo exemplo. Menos 2 vezes menos 15. Aqui os dois sinais aparecem, os dois são negativos. Menos com menos dá mais. No entanto, quando o resultado é positivo, eu não preciso colocar o sinal. 2 vezes 15, 30. Próximo. 4 vezes mais 10. Positivo com positivo dá positivo. Eu também não preciso colocar o sinal. 4 vezes 10, 40. 5 vezes menos 11. Mais com menos dá menos. 5 vezes 11, 55. Menos 21 vezes 2. Menos com mais dá menos. 21 vezes 2, 42. Menos 36 vezes menos 3. Primeiro sinal. Menos com menos, mais, que eu não preciso colocar. 36 vezes 3, 108. Alguns exemplos de divisão agora. Menos 100 dividido para menos 4. Menos com menos, mais, que eu não preciso colocar. 100 dividido para 4, 25. Menos 54 dividido para 3. Se o 3 não tem sinal, significa que é positivo. Menos com mais, menos. 54 dividido para 3, 18. A divisão também pode aparecer na forma de fração. Vamos ver. 96 dividido para menos 4. 96 não tem sinal, então é positivo. Mais com menos, menos. 96 dividido para 4, 24. Menos 64 dividido para 2. Menos com mais, menos. 64 dividido para 2, 32. Menos 102 dividido para menos 6. Menos com menos, mais. 102 dividido para 6, 17. Ok? Vamos ficar atentos com as multiplicações com vários fatores, tá certo? Quando aparecer vários números se multiplicando, você tem que ficar um pouquinho atento para não se confundir. Vamos ver aqui. Menos 1 vezes 3 vezes menos 2 vezes 2. Eu vou fazer o jogo de sinal 2 a 2. Menos com mais dá menos, que com menos dá mais, que com mais dá mais. Só que o mais eu não preciso colocar no resultado. O resultado é positivo. O 1 é um elemento neutro da multiplicação, então eu não multiplico ele. Porque 1 vezes qualquer número dá ele mesmo. Porque 1 vezes qualquer número dá o próprio número. Então 3 vezes 2, 6. Vezes 2, 12. Próximo exemplo. Aqui está mais extenso. Então vamos lá, vamos acompanhar. Menos com menos dá mais, que com mais dá mais, que com menos dá menos, que com mais... Confuso, né? Então preste atenção, você não vai fazer isso. Você vai olhar o número de fatores negativos. Você não vai ficar fazendo menos com menos, com mais, com menos. Não, você vai olhar. Se o número de fatores negativos for par, o resultado vai ser positivo. Se for ímpar, o resultado vai ser negativo. Preste atenção como fica mais fácil. Nesse nosso último exemplo, quantos fatores negativos tem? Conferindo, dá 5. Esses aqui. 1, 2, 3,
4, 5. 5 é ímpar, então o resultado vai ser negativo. Aí eu vou multiplicar todos os números que são diferentes de 1, porque o 1, repito, é elemento neutro na multiplicação. 3 vezes 2, 6 vezes 2, 12, vezes 2, 24, vezes 2, 48. Resultado, menos 48. Próximo exemplo. Aqui eu tenho um exemplo bem extenso. Quantos fatores negativos eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenho 7 fatores negativos. 7 é ímpar, então meu resultado vai ser negativo. Vou pegar todos os números diferentes de 1 para multiplicar. Só tenho 2, então resultado, menos 2. Próximo exemplo. Quantos fatores negativos eu tenho aqui? Conferindo, são 6. Agora vamos multiplicar os números diferentes de 1. 4 vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Vezes 4, 64. Deu mais 64. O mais eu não preciso colocar. Ok? É com essa ideia que a gente vai partir para a potenciação. Porque a potenciação é uma multiplicação de fatores repetidos. Tá? Então fique atento. 5 elevado ao cubo, a base é negativa ou positiva? A base é positiva, não aparece o sinal. Quando não aparece o sinal, significa que é positivo. Então, 5 elevado ao cubo é 5 vezes 5 vezes 5. O 5 se multiplica por ele mesmo 3 vezes. Como tudo é positivo, o resultado é positivo. Repare que o número de fatores negativos é 0. 0 é par, então o resultado é positivo. 5 vezes 5, 25. Vezes 5, 125 é o meu resultado. Ok? Quando a base é negativa, aí você tem que prestar atenção, porque quando a base é positiva, sempre o resultado é positivo. Mas quando a base é negativa, não é bem assim. Observe, menos 2 elevado à quinta. O que é menos 2 elevado à quinta? É o menos 2 se multiplicando por ele mesmo 5 vezes, ou seja, menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Quantos fatores negativos eu tenho aqui? 5 fatores negativos, então o meu resultado vai ser negativo. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32. Resultado, menos 32. Outro exemplo. Menos 7 elevado à quarta. Menos 7 elevado à quarta é menos 7 vezes menos 7 vezes menos 7 vezes menos 7. Eu tenho 4 fatores negativos aqui. Então, o meu resultado vai ser positivo, que eu não preciso colocar. 7 vezes 7, 49. Vezes 7, 343. Vezes 7, 2401. Positivo, que eu não preciso colocar, é o resultado. Tá bom? Próximo exemplo. Menos 2 elevado à nona. O que significa isso? É o menos 2 multiplicado por ele mesmo 9 vezes. Assim, quando eu conferir os meus fatores negativos, eu vou ver que tem 9 fatores negativos. 9 é ímpar, então o resultado é negativo. Quando eu efetuar essas multiplicações, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, vezes 2, 64, vezes 2, 128, vezes 2, 256, vezes 2, 512. Resultado, menos 512. Tá bom? Mas atenção! Fique ligado para uma questão muito importante. Quando o menos estiver fora do parêntese, ele não faz parte da potenciação. Olhe lá. Menos 2 com parênteses elevado à quarta é diferente de menos 2 elevado à quarta sem parêntese. Por quê? Porque quando o menos está fora do parêntese, ele não participa da potenciação. Ele não faz parte da base. Desenvolvendo aqui do lado esquerdo, eu tenho menos 2 multiplicado por ele mesmo 4 vezes. Ao passo que do outro lado eu tenho o menos separado, já que ele não participa da potenciação, e o 2 multiplicado por ele mesmo 4 vezes. Do lado esquerdo eu tenho 4 fatores negativos, então o meu resultado é positivo. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Do outro lado eu vou ter o menos 16, porque o menos está separado e o produto dentro do parêntese dá 16. Ok? Não esqueça de fazer a atividade que eu estou passando junto com essa videoaula, tá bom, pessoal? Até a próxima!